A ideia era: eu vou prender todos os bolsonaristas, eu vou expurgar os patriotas do poder público, nós vamos censurar o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, vamos jogar todos os outros na prisão, a sociedade vai se calar, vai ficar todo mundo quieto, a gente vai voltar a controlar o poder e vai estancar esse movimento que vai morrer. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Porque é um ano que começa com boas notícias, na verdade começa com excelentes notícias, notícias que eu sequer esperava. O que eu esperava, e tenho sentido e tenho tentado narrar para vocês, é a mudança de vento do mundo, né? E isso acontece, eu chamo atenção para isso, eu acho que eu estou num lugar privilegiado nessa minha vida, que foi sempre Brasil, Estados Unidos, né? E eu acho que a gente acaba conseguindo ver o cenário também, obviamente, pela formação, mas a gente consegue ver o tabuleiro inteiro. Muitas vezes o brasileiro pensa que pelo fato do Brasil ser um país muito grande, muito importante, que o Brasil é um país, por isso, autocontido. O Brasil não é um país autocontido. Na realidade é que o Brasil faz parte e, geralmente, e cada vez mais, está inserido em tendências políticas globais. E a gente está vivendo um momento do ápice da transformação de uma tendência política global. Então, você pensa que você, nos anos ali de 2010, você tem o surgimento do que se chama de movimento nacional populista, né? Você tem ali, obviamente, o principal momento, primeiro desses momentos foi a vitória do Brexit no Reino Unido, né? Depois, o ápice maior no mundo foi o fenômeno Donald Trump, que desmontou totalmente o establishment do próprio Partido Republicano. No Brasil, claro, para nós, o Bolsonaro. Na Argentina, isso aconteceu também, uma revolta contra o establishment, que só não foi mais bem sucedida por falta de ambição do Macri de implementar essas políticas. Nós tivemos o crescimento da direita na Europa, o surgimento da Marine Le Pen, aliás, um momento, o programa de hoje até da morte do velho Le Pen, mas o surgimento da Marine Le Pen como uma força forte na França, uma direita no Japão, na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul daria um programa inteiro nesse momento, o que está acontecendo lá dentro, na própria Índia, e por aí vai, foi um movimento global. E esse movimento nacional populista, ele incorpora valores de direita e passa a ser identificado como um movimento de direita, mas ele não é, propriamente dito, um movimento propositivo. Ele é um movimento de revolta. Acima de tudo, um movimento de revolta contra o establishment, de revolta contra uma elite global, ou de revolta contra os esquemas de poder que o Olavo de Carvalho descrevia tão fortemente, incorporado ali pelas políticas woke, pelas políticas globalistas, mas é um movimento muito mais anti alguma coisa do que pró alguma coisa, um movimento mais de revolta do que um movimento de afirmação. E a gente, diante desse sucesso, essa avalanche que muita gente chamou de onda conservadora, que eu não acho que seja o melhor nome, como foi que o establishment, como foi que o império reagiu contra isso? Ora, eles identificaram a origem do problema como o rompimento da espiral do silêncio, o termo da Noel Neumann, né? Pesquisem no Google, e uma escalada, e eles fizeram isso através de uma escalada da censura global. Então, ora, se existe um problema de que agora as pessoas estão se comunicando de forma livre, romperam a espiral do silêncio e estão revoltadas com o nosso esquema de poder, nós precisamos reagir censurando essas pessoas. Não foi um meio novo, né? Todos os tiranos, todos os poderosos, se eles controlam as comunicações, eles reagem censurando essa comunicação. É assim na Coreia do Norte, era assim na União Soviética, era assim na Roma, né? Obviamente, diante das limitações que não existiam de comunicação em massa. Mas esse é o jeito mais antigo, né? E aí eles usaram um truque semântico. Como não podiam abrir mão da democracia, eles passaram a redefinir a democracia. Democracia não era mais a vontade popular, mas sim a vontade das instituições. Não mais a vontade do povo,
mas as instituições. Por isso você ouve o Alexandre falando um ataque às instituições, antidemocrático, porque é um ataque às instituições. Ora, democratos, né? Democratos, o regime, o governo, o poder do povo passou a ser o poder das instituições. Por quê? Porque as instituições eram controladas justamente por essa elite que a população queria combater. E foi isso que deu origem ao movimento nacional populista. Então, as elites que já comandavam as instituições defenderam os próprios interesses, a população se revolta contra isso. A defesa é a redefinição da democracia e uma censura absolutamente violenta. E como é que é feita essa censura? Ela tomou áreas diferentes em vários lugares. A principal mudança que começou, e eu explico isso muito claramente no Fim da América, tem um módulo inteiro sobre isso, foi a mudança das políticas e dos algoritmos das redes sociais. Até ali 2018 você não tinha praticamente histórico de ninguém banido em uma rede social. Em 2018, você começa as mudanças nas políticas, quase que como uma cascata e como uma mágica, a mudança nas políticas, nos termos e serviços das redes sociais e nos seus algoritmos. Isso tudo patrocinado através do Departamento de Estado americano, como a gente descobriu ao longo dos últimos 2 anos e que é muito bem explicado pelo Mike Pence. Assistam a entrevista dele no Joe Rogan. O Mike Pence, que me prometeu uma entrevista, parece que o Mike Pence está escrevendo um livro especificamente sobre o Brasil, me prometeu que fará a entrevista assim que ele publicar o livro dele. Vamos aguardar. Mas está bem explicado ali, né? Esse foi um lado de resposta. Em outros países, houve mudanças não só nos algoritmos, mas na legislação. Né? Na legislação, nas decisões judiciais, etc. Isso ficou muito claro, o ápice disso. Se você está falando ali de um primeiro momento da revolta popular, no movimento nacional populista, dessa reação do establishment, a Covid, a pandemia, foi o grande momento dessa reação. E isso se traduziu, obviamente teve consequências em eleições que, no mínimo, não foram livres e, no máximo, foram muito duvidosas, como, por exemplo, nos Estados Unidos em 2020 e no Brasil em 2022. Né? E eu sempre fiz uma brincadeira aqui com vocês, eu gosto muito, nunca escondo o meu lado nerd, aliás, chamo aqui a atenção para o maravilhoso livro dos meus queridos André e Gabriel Alba. Está aqui o livro Manual da Lacração, que eu tive a honra de prefaciar. Um livro absolutamente fantástico, um dos Albinhas que a gente conhece do Pânico. Meus amigos queridos já tiveram aqui sempre no programa e eu recomendo muito para vocês. Eu tive muita diversão ao ver esse livro nesse momento em que a gente está falando aí de Globo de Ouro para militantes. É um livro mais atual que nunca. Mas eu por ser um nerd, eu sempre brinquei o seguinte, né, que nos anos de 2010 foram os anos de, se você gosta de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, foi um ano da nova esperança. Aí de 2019 ali até 2022, a gente teve de fato o Império Contra-Ataca. Eu falava isso, olha, nós estamos vivendo um Império Contra-Ataca. Mas de 2023 para cá, a gente começa a viver, 2022, 2023, a gente começa a viver o que eu gosto de brincar, que é o que a gente está vivendo agora, que é o retorno do Jedi. Então, nesse momento, nós temos uma reviravolta. Porque não foi que o mundo, em 2018, 2019, a população se cansou da onda nacional populista e agora ela está voltando. Mas, na base da porrada, da censura, da prisão, tentaram impor, goela abaixo da sociedade, uma política de reversão. A ideia era: eu vou prender todos os bolsonaristas, eu vou expurgar os patriotas do poder público, nós vamos censurar o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, vamos jogar todos os outros na prisão, a sociedade vai se calar, vai ficar todo mundo quieto, a gente vai voltar a controlar o poder e vai estancar esse movimento que vai morrer. E foi isso que eles tentaram fazer. Neste processo, o expoente global desse processo, se o Brasil raramente é o expoente em alguma coisa, mas o grande expoente mundial deste processo chama-se Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Brasil tinha poucos anticorpos institucionais,
com uma Suprema Corte super poderosa, um fenômeno de juristocracia muito forte no Brasil, e porque o Alexandre é uma figura forte, corajosa, ousada, inteligente, e ousou ir mais distante do que qualquer homem jamais ousou. Né? Talvez o último anticorpo que o Brasil ainda tivesse, historicamente, como poder moderador para evitar radicalismos, fosse as Forças Armadas, e nós descobrimos em 2022 que as nossas Forças Armadas estavam mortas e nós não sabíamos, né? Tinham se tornado absolutamente inoperantes para as suas funções constitucionais. Um outro grande exemplo desse expoente, nesse mecanismo de censura, foi justamente o primeiro-ministro canadense que se tornou um ditador, que foi o Justin Trudeau. O governo Trudeau apoiou uma das legislações mais duras de regulação de internet em todo o Ocidente, algo que o Brasil não conseguiu aprovar na lei e que o Alexandre implementou na marra, o Trudeau conseguiu botar em vigor, né? O Trudeau foi aquele da luta. Lembrem da reforma, da luta contra a revolta popular encabeçada pelos caminhoneiros no Canadá? Os caminhoneiros que foram presos, foram chamados de golpistas, acusados de discurso de ódio, tiveram todos os seus bens congelados. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso é importante para você entender essas ondas. O caso do Canadá tem muita semelhança com o do Brasil, do Alexandre. E o que eu quero dizer, fazendo esse histórico, é que esse momento em que nós vivemos agora, o retorno do Jedi, ele começa em 2022 com a compra do X pelo Elon Musk. E em 2022, também nas eleições midterms americanas, com os republicanos tomando o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que permitiu que a gente descobrisse o aparato que existia dentro do Departamento de Estado, controlado por essas elites globais de esquerda, para impor essa censura e promover essa censura nos países. Nós conseguimos, graças às investigações feitas pelos republicanos no Congresso, os mesmos republicanos que divulgaram as decisões do Alexandre, graças aos Twitter Files divulgados pelo Elon Musk, nós conseguimos ter a dimensão do que era o tal do complexo industrial de censura global. Volto a dizer, coordenado a partir do Departamento de Estado e do Deep State americano, mas com um expoente global gigantesco chamado Alexandre de Moraes. Volto a dizer, um cara forte, que se movimenta bem, tem peito para encarar e ousar mais do que qualquer um já usou no Brasil. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat
ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante.